O empresário que criou sua própria moeda, imagine um homem tão ousado que decidiu não apenas desafiar o sistema financeiro, mas criar o seu próprio. Um empresário que olhou para o dinheiro, esse símbolo de poder e confiança que move o mundo, e pensou: por que não inventar o meu? Agora, imagine a repercussão disso. Pessoas usando notas e moedas impressas com o nome de uma única figura, aceitas em mercados, lojas e até em negócios internacionais. Seria um ato de genialidade, de loucura ou de pura ambição? Mas aqui está a pergunta que você precisa se fazer. O que acontece quando um indivíduo decide ocupar o espaço reservado a governos e bancos centrais? É possível que uma única pessoa crie uma moeda capaz de rivalizar com o dinheiro oficial de um país? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma história cinematográfica, cheia de controvérsias, personagens poderosos e lições sobre economia, confiança e poder. Prepare-se, porque entender como alguém ousou reinventar o dinheiro pode mudar a forma como você vê cada cédula na sua carteira. Fique até o final e inscreva-se no canal Mundo Enriquecedor. A ideia de criar uma moeda própria não surge do nada. Ao longo da história, governos, reis e até comunidades pequenas tentaram moldar sistemas de troca alternativos. Mas quando um empresário decide entrar neste território, o enredo ganha contornos quase épicos. Nosso personagem central era um homem carismático, visionário e, ao mesmo tempo, extremamente pragmático. Ele não aceitava ser limitado pelas regras tradicionais da economia. Observava os bancos centrais imprimindo dinheiro, controlando a inflação e decidindo os rumos da economia, enquanto empresas privadas dependiam dessas engrenagens para sobreviver. E foi então que nasceu a pergunta que mudaria sua vida: por que uma empresa não poderia ter sua própria moeda? Ao lançar sua criação, o empresário não apresentou apenas uma nota ou uma moeda metálica. Ele apresentou uma ideia poderosa, um sistema financeiro alternativo, baseado na confiança de seus clientes, parceiros e empregados. As cédulas traziam símbolos de sua empresa, sua visão e até mensagens que remetiam à independência econômica. Para muitos, aquilo era uma jogada de marketing ousada. Para outros, uma provocação direta ao Estado. No início, a moeda circulava apenas dentro de suas fábricas, servindo como uma espécie de bônus para funcionários. Mas rapidamente ultrapassou os portões da empresa. Comerciantes locais passaram a aceitar aquelas notas como pagamento, motivados pela confiança no empresário e pela percepção de que aquela moeda tinha valor real. A economia paralela crescia de forma silenciosa, quase orgânica. Em algumas cidades, era mais fácil encontrar estabelecimentos que aceitassem a moeda privada do que aqueles que aceitavam dinheiro oficial. O impacto era evidente, a confiança estava migrando do Estado para um indivíduo. Mas havia também um detalhe curioso. A moeda possuía uma estética diferenciada, quase artística, que a tornava objeto de desejo. Colecionadores, investidores e curiosos começaram a procurá-la não apenas pelo valor econômico, mas também pelo simbolismo. O empresário havia criado algo que misturava finanças, arte e poder. Enquanto isso, autoridades observavam com desconfiança. Bancos centrais viam o fenômeno com incômodo, e políticos começaram a debater até que ponto aquilo representava uma ameaça. Estaria o empresário abrindo caminho para uma economia sem Estado? Ou seria apenas mais uma moda passageira? O fato é que, naquele momento inicial, a moeda prosperava. As pessoas estavam encantadas com a ideia de usar um dinheiro livre, sem burocracias, sem intermediários. O sonho parecia estar apenas começando. Mas toda ousadia tem um preço. Com o crescimento da moeda privada, os impactos começaram a se espalhar de forma impossível de ignorar. O que antes era visto como uma curiosidade de mercado, passou a ser percebido como uma ameaça concreta ao sistema financeiro oficial. Primeiro vieram as tensões políticas. Parlamentares discutiam em público se era aceitável permitir que um indivíduo concentrasse tanto poder monetário. Para muitos, aquilo representava uma afronta direta à soberania nacional. Afinal, a capacidade de emitir moedas sempre foi considerada um dos pilares do Estado moderno. Permitir que um empresário mantivesse essa prerrogativa equivalia, para alguns, a abrir mão da própria autoridade do governo. Depois vieram as pressões econômicas. Alguns bancos locais registraram queda no volume de depósitos, já que parte da população preferia guardar a nova moeda, que parecia mais estável.
Curiosamente, mesmo sem respaldo oficial, ela transmitia mais confiança do que a moeda nacional, abalada por crises inflacionárias e decisões políticas impopulares. Era um paradoxo fascinante. A moeda de um homem só estava vencendo a moeda de uma nação. Mas os conflitos não se limitaram ao campo financeiro. Houve batalhas jurídicas, perseguições midiáticas e até tentativas de proibir a circulação daquela criação. O empresário foi chamado de visionário perigoso por uns e de herói moderno por outros. O público se dividia entre admiração e medo. Nesse ponto, a moeda havia se tornado símbolo de resistência contra sistemas tradicionais. Grupos que questionavam a autoridade do Estado a adotaram como bandeira. Para eles, aquilo era mais do que um meio de pagamento, era um ato de rebeldia. A cada transação feita fora do sistema oficial, enviava-se uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Nós não precisamos de vocês para viver. Os impactos sociais também foram intensos. Pessoas começaram a enxergar que o conceito de dinheiro não era tão fixo quanto imaginavam. Se uma moeda privada podia ser aceita e usada, talvez a noção de valor fosse muito mais subjetiva do que o ensino tradicional dizia. Essa percepção abriu caminho para debates que ecoam até hoje, especialmente em tempos de criptomoedas. No entanto, o peso da pressão estatal começou a se mostrar insustentável. Governos não estavam dispostos a ceder poder. O que antes era uma revolução silenciosa transformou-se em um conflito aberto. A moeda foi perseguida, restringida e, em alguns lugares, banida. Ainda assim, deixou uma marca impossível de apagar. A prova de que um indivíduo com visão e ousadia podia desafiar um sistema inteiro. O legado não estava apenas nas cédulas impressas, mas nas ideias despertadas. E essas ideias, como veremos, ecoariam muito além da vida daquele empresário. A história do empresário que ousou criar sua própria moeda não é apenas sobre finanças. É sobre poder, confiança e a eterna disputa entre indivíduos visionários e sistemas estabelecidos. Ele mostrou ao mundo que o dinheiro não é apenas papel ou metal, mas sim uma construção coletiva baseada em fé e aceitação. Quando alguém aceita uma nota em troca de um bem, está dizendo, eu confio que isso tem valor. O que esse empresário provou é que essa confiança pode ser transferida, do governo para um indivíduo, de um banco central para uma comunidade, de um sistema tradicional para algo completamente novo. Claro, sua criação encontrou resistência, perseguições e até tentativas de apagamento. Mas a marca já havia sido deixada. Décadas depois, quando surgiram as criptomoedas, muitos lembraram que ele foi um precursor. Afinal, sua moeda foi uma das primeiras tentativas modernas de desafiar a exclusividade estatal sobre o dinheiro. E aqui está a reflexão que fica para nós hoje. Até que ponto o dinheiro que usamos é realmente seguro, estável e confiável? Será que novas formas de moeda, digitais ou privadas, poderiam algum dia substituir os sistemas que conhecemos? Ou a força do Estado sempre prevalecerá, sufocando qualquer iniciativa ousada? Essa história nos mostra que toda vez que alguém desafia o sistema, abre-se um novo caminho de reflexão. Talvez o grande legado desse empresário não tenha sido a moeda em si, mas sim a ideia que ela carregava. O dinheiro pode ser reinventado. E você, o que pensa sobre isso? Se tivesse a chance, usaria uma moeda criada por um empresário ou confiaria apenas no sistema oficial? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal Mundo Enriquecedor e não esqueça de assistir aos outros vídeos que exploram a fascinante história do dinheiro e das economias paralelas, porque entender o passado é a chave para decifrar o futuro.